O crime ocorre no interior de embarcação e aeronave. De quem é a competência? Em primeiro lugar, eu preciso saber o que se entende por extensão de território. O Código Penal brasileiro diz que é extensão de território embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, senhores, embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou a serviço do governo, são consideradas extensão de território. Uma embarcação pública atracada no porto do Japão, uma embarcação pública brasileira atracada no porto do Japão, é extensão de território. Uma embarcação brasileira a serviço do governo atracada no porto do Japão é extensão de território. Legal? E embarcações e aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Muito bem. Senhores, e mais, aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves em pouso território, no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, e as embarcações em porto ou em alto mar no território brasileiro. No território brasileiro. Então, senhores, a lei brasileira é aplicada aos crimes praticados a bordo de embarcação e aeronaves estrangeiras de propriedade privada. Olha só, um grande empresário do Japão está com sua embarcação privada atracada aqui no Porto de Santos. Legal? O crime ocorreu no Brasil, não é extensão de território. Legal? Mas embarcações estrangeiras de propriedade privada no mar brasileiro, ainda que por um estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Um grande empresário japonês está com sua embarcação atracada no Porto de Santos e um crime ocorre no interior da embarcação. Aplica-se a lei brasileira. Entendi. Por quê? Porque não é extensão de território. Certo. Mas de quem é a competência? Qual é o juízo competente para processar e julgar esse crime? O artigo 89 do Código de Processo Penal nos responde: senhores, a justiça do primeiro porto brasileiro que tocar a embarcação após o crime. De novo, de quem é a comarca? De quem é a comarca? Qual é o juízo competente? De novo, do primeiro porto brasileiro que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país, a da justiça do último porto em que houver tocado. Ok? E com relação às aeronaves? As aeronaves, a mesma coisa. A comarca do último pouso após o crime, ou pela comarca de onde houver partido a aeronave. Legal? E se não for possível determinar a competência, será aplicada a regra da prevenção. Legal? A autoridade que tomar conhecimento e praticar o primeiro ato. Lembrando que os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves são da competência da Justiça Federal,
ressalvada a justiça militar, por força do artigo 109, inciso 9 da Constituição da República. Eu tenho de saber o que é extensão de território, galera. O artigo 5º, parágrafo 1º e o artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal você tem de lembrar. Legal? Extensão de território nacional, embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo. Então, uma embarcação brasileira pública no Japão, se o crime ocorrer no Japão, é extensão de território. Você vai aplicar a lei brasileira. Ou privada a serviço do governo. Uma embarcação privada brasileira atracada no Japão a serviço do governo e o crime ocorre lá, é extensão de território. Você vai aplicar a lei brasileira. Muito cuidado isso. E o parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal: aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de embarcações e aeronaves estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço correspondente, e as embarcações em porto ou em mar territorial brasileiro. Se tiver uma embarcação privada em águas brasileiras, você vai aplicar a lei brasileira. Legal? Extensão do território público ou a serviço do governo. E a regra, eu preciso saber quem é competente, juízo competente do primeiro porto em que tocar a embarcação após o crime, e quando ela se afastar do último porto em que houver tocado. E com relação às aeronaves, a mesma coisa. A comarca do último pouso após o crime ou a comarca onde houver partido a aeronave. Se não for possível determinar essa regra de competência, aplica-se a prevenção, artigo 90 do Código de Processo Penal. Finalizando, os crimes são da competência da Justiça Federal, ressalvada a Justiça Militar. Curta o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com um colega. Show? Um beijão, sucesso, tchau!